Olá, Juraci Almeida, para mais um vídeo. E você sabe como um analista de BI se torna um descobridor? Então, venha comigo que eu vou te mostrar como é. Você que quer se tornar um analista de BI, ou que começou na carreira de BI, ou até já é um analista de BI, você provavelmente já é um descobridor de dados. Você já consegue descobrir dados, fornecer informações que até então o seu gestor, o seu público-alvo, vamos colocar dessa forma, ele não tinha acesso de maneira tão simples quanto você tendo uma solução BI, ela pode te fornecer. Então, por isso eu coloco como um descobridor. Você vai fornecer todas as ferramentas e todo o arcabouço necessário para que o seu gestor ele consiga fazer o melhor uso daqueles dados, explorar os dados que ele tem da melhor forma. E você, por consequência, também vai se tornar um descobridor, já que você vai precisar construir esse arcabouço, toda essa base. E como é que você faz isso? Você faz isso de algumas formas. Eu separei aqui alguns itens para ajudar a gente. A primeira coisa que você faz é concentrar e cruzar diversas fontes de dados. Então, para você descobrir os dados, descobrir as informações, chegar a alguma conclusão em relação a dados da história da organização ou dados do que vem acontecendo na organização ao longo dos últimos tempos, você precisa cruzar informações que muitas vezes não estão em um mesmo lugar. Então você precisa cruzar uma informação de vendas com informações de clientes, com informações de pagamentos. Então, se você for fazer isso sem ter um BI, você vai ter um esforço técnico alto e às vezes um custo também muito alto. E enquanto você constrói um BI, você tem esse custo reduzido e essa informação que é da sua organização, ela acaba sendo melhor utilizada. Então, para você descobrir essas informações, o primeiro passo é você justamente concentrar em um único lugar e cruzar essas diversas fontes de informações, fontes de dados, certo? E qual é o segundo passo? O segundo passo é você gerar alguns indicadores. Você tem as informações de pagamentos clientes e vendas, então você começa a identificar, né, quais indicadores são importantes e podem ser utilizados nas visões que o seu gestor, o público-alvo do BI, ele vai utilizar. Então veja que eu tenho informações de vendas, eu vou ter lá as informações das vendas que aconteceram, eu tenho os valores, eu tenho as informações de clientes, eu tenho ali dizendo quem são os clientes que são bons pagadores, os que não são, tenho informações da região onde ele está, algumas informações se esse cliente ele tem um peso um pouquinho maior que o outro, tenho as informações dos pagamentos, são informações de pagamentos a fornecedores, e aí eu tenho as informações de fornecedores. O que é que eu posso fazer com essas informações que eu concentrei e vou cruzar no BI? Eu vou gerar indicadores, por exemplo, quem são os bons clientes, quem são os maus clientes nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Essas informações do cliente, de ser mau ou bom, eu não tenho necessariamente lá no sistema de cliente. Eu posso ter lá um peso, mas em relação a valores, os clientes que pagam mais, os clientes que vêm pagando menos, essas informações estão lá nas vendas, certo? Quais são os tipos de produtos que os meus clientes estão consumindo mais? Eu tenho lá naquele sistema de vendas, por exemplo, eu preciso saber quem são os fornecedores que mais aumentaram valores nos últimos anos, ou quais são, em que regiões meus produtos são mais aceitos. Então eu posso cruzar essas informações de vendas com os clientes, ou seja, eu posso gerar alguns indicadores, métricas, efetivamente, quantidades, valores que vão apoiar o gestor na tomada de decisão. Pois perceba, o gestor ele vai ter ali a informação. Quais são os melhores clientes? Quem são os clientes que mais compram
determinado produto nos últimos anos e por região. Perceba que eu posso gerar indicadores que serão utilizados no meu BI, para que o gestor consuma isso e gere o quê? Outras visões e cruzamentos que não estão acessíveis a ele nos sistemas. Ou que se ele precisasse dessas visões ou desses cruzamentos, ele iria precisar de uma intervenção da equipe técnica de TI. Então, esses são indicadores que eu crio, certo? Na construção do meu BI, mas são indicadores que são extensíveis, eles vão se transformar em outros indicadores, podem se transformar em outros indicadores, a depender das visões ou cruzamentos que eu realize utilizando o meu BI. Então, eu posso criar um gráfico representando as maiores vendas nos últimos meses. Então, eu vou ter ali esse gráfico com as vendas. A partir dessa informação, eu posso querer identificar qual a média das vendas. Eu tenho ali só o número das vendas, mas eu posso identificar qual a média de vendas por mês. Ou seja, eu cheguei a uma outra informação. Eu posso querer identificar qual a média de vendas por cliente. Ou seja, eu não tenho informação ali necessariamente por cliente, até tenho, mas média de vendas por cliente e por município. Então essa informação eu não tenho ela pronta, essa informação ela é gerada, é um indicador que é construído. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, são informações que eu vou gerar, que eu vou descobrir no momento que eu tenho os indicadores, gero essas visões e me permitem descobrir o que aquele dado vai retornar para mim. Então, com a informação dessa, eu posso descobrir que em determinado mês do ano é melhor eu vender determinado produto do que vender outro produto. E final do ano eu posso focar minhas vendas em determinado tipo de produto, porque eu sei que nos últimos anos, sempre no final do ano, há uma elevação na venda de determinado produto. Ou seja, essas visões vão me permitir tomar essa decisão e até diminuir meus custos. Então, essas são algumas das opções que você, enquanto analista de BI, pode oferecer para o seu gestor, para o gestor do BI. Isso você começa, e quem dá continuidade é o gestor do BI, é o gestor do negócio, é quem consome BI, porque ele tem a visão completa do negócio. Você tem uma visão também do negócio, porque você precisou construir a solução, mas ele tem a visão completa, mais aprofundada, mais experiente em relação ao negócio, ele consegue gerar outros indicadores que você, por inexperiência naquele assunto, você não consegue alcançar, certo? Por isso eu coloquei aqui como um descobridor de dados. E para exemplificar, eu coloquei aqui, por exemplo, o sistema da Receita Federal e o sistema de bancos. No sistema da Receita Federal, você tem as informações ali dos rendimentos das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, e você tem os bancos, o Banco Brasil, a Caixa Econômica, onde você tem os extratos de cada pessoa física e jurídica. E você, cruzando esses dados, veja que eu tenho sistemas em seus mundos, eu vou concentrar isso em um único lugar, depois eu vou gerar indicadores e, por fim, eu vou cruzar e gerar visões. Então, eu posso, por exemplo, identificar distorções de valores ao longo do tempo. Eu vou descobrir essa informação. Essa informação ela não está pronta para mim. Não está lá dizendo que, por exemplo, que tal região, a renda per capita ela aumentou, certo? Nos últimos 5 anos. Essa informação não está lá pronta. Ela tem lá de ano a ano. Mas se eu precisar obter essa informação, provavelmente será necessária a intervenção de equipe técnica para construir esse relatório ou preparar, obter essas informações. E no momento que eu tenho isso no BI, que já está tudo concentrado, eu posso trazer essas informações tanto na visão da Receita Federal quanto na visão dos bancos. Então eu consigo saber que em determinada região os valores ao longo os rendimentos dos últimos 5 anos foi tanto, mas em relação, os bancos me declaram outros valores. Então isso aí pode ser um ponto de atenção para o auditor. Está entendendo? Então são informações, são indicadores que não
estão claros se você for olhar pontualmente, mas com o BI você consegue descobrir. A mesma coisa os maiores rendimentos. Quem são os maiores rendimentos, né, do país? Por região, por município, por tipo de atividade. Então, eu também estou mais uma vez descobrindo dados. Isso enquanto analista de BI, porém o gestor assume esse papel com mais propriedade. Mas você está vendo que você, como analista, você tem essa visão do negócio também, você tem essa oportunidade de conhecer o assunto da organização ao qual você está desenvolvendo esse projeto. Então a gente tem outro exemplo aqui, né? Valores não declarados. Você pode também criar um gráfico de imposto que não foi retido na fonte. Você pode ter informações de valores que entraram na conta, mas esses valores não tiveram a parte do imposto retida na fonte. Isso você consegue descobrir no momento que você cruza essas informações. Então, era esse tipo de visão que eu queria passar para você, enquanto um descobridor, né? Um analista de BI, ele assumir esse papel, certo? Então, era isso que eu queria passar para você hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, comenta aí abaixo do vídeo que eu te respondo, tudo bem? Então, mas abaixo aqui do vídeo tem outras informações e qualquer dúvida é só escrever. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.